Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Então, pessoal, essa aula é do nosso curso de Arquitetura de Computadores 2. Essa aula eu vou chamar ela de aula 1.1, porque a gente já fez a aula 1, né? Aquela questão da BIOS, mas eu quero dar uma passadinha nessa parte de história da computação. É bem simples, é só para dar uma introdução, para a gente ter uma noção de que a gente vai ver, como que vai funcionar, a questão da como surgiram as coisas de computadores, qual foi o ponto de partida deles ter criado os computadores, né? Então vamos começar. Então eu vou falar sobre o que? Sobre a história da computação. Pessoal, antigamente antigamente a gente não existia computadores. Então existia um certo volume de informações que as pessoas criavam, tanto em escritórios, em consultórios, na guerra, por exemplo, também. Então, com o passar do tempo, eles foram vendo que essas informações eram muitas informações e não tinham lugares para ser guardado. Então, por exemplo, antigamente a gente guardava, por exemplo, textos, artigos, geralmente guardava em quê? Em armários, pastas. Então, existia aqueles armários com pastas suspensas. Então, eles eram para quê? Para guardar as informações, armazenamento de dados, de todas as informações que as pessoas criavam. Só que com o tempo, o pessoal foi vendo o quê? Foi vendo que não estava mais suportando aqueles armários, não estavam mais suportando o volume de informações, porque há algum tempo, alguns anos atrás, as informações eram bem menos do que as de hoje. Então, por exemplo, numa questão de, vamos dar o exemplo da foto de fotos. Antigamente as pessoas não tiravam tantas fotos igual tira hoje, que celulares não tiravam fotos, nem nada, eram câmeras fotográficas. E aí onde que o pessoal guardava essas fotos? Antigamente, na minha época, o pessoal tinha aquelas maquinazinhas pequenas que tinha um filme dentro. E aí quando você tirava a foto, ia queimando aquele filme. Então tinha lá 12 poses, 24 poses, 36 poses. Aí tirava. Aí quando terminava, aí o que fazia? Pegava aquele filme e levava lá na loja e aí pedia para revelar. E aí depois vinha o que? Vinham as fotos em papel. Então, aquilo lá, por exemplo, esse é um exemplo de fotos, por exemplo. Aí quando você. Imagine a pessoa que tirava, sei lá, todo dia tirava lá 30, 40 fotos. Daqui a pouco tava com um bolo de papel de foto, né? E aí onde que guardava isso? Não tinha lugar. Então, outro exemplo também, informações de uma empresa, por exemplo. Então, chegava uma empresa uma empresa de contabilidade, por exemplo, que tinha o cadastro dos seus funcionários, dos seus clientes. Aí ele chegava lá, cadastrava todo mundo e colocava numa pastinha. E aí ia guardando o quê? Nos armários. Eu já cansei de ver, onde eu trabalhava, no RH, quando eu ia fazer suporte de informática, por exemplo, lá tinha um armário gigante, assim, muito grande, desses armários de pasta suspensa, com as pastas de todos os funcionários. Então, assim, era muito volume, era muito de informação. Agora imagine procurar, assim, quem não tinha uma organização ficava perdido nos armários, né? A gente fala que é o arquivo, né? Por exemplo, tem empresas que têm o arquivo do órgão, por exemplo, que se o arquivo não for bem organizado, as pessoas não acham, que até hoje eles fazem processos de digitalização de todos os documentos da empresa. Hoje isso já é comum em todas as empresas. Então, a partir do momento que teve esse volume de informações, aí eles foram criando o que? Os computadores. Então, os computadores faziam o que? Eles guardavam as informações das pessoas. As pessoas inseriam as informações e elas eram guardadas e armazenadas. Tá? Então hoje, por exemplo, pessoal, hoje o computador a gente usa em qualquer lugar, em qualquer coisa que a gente mexe hoje, temos questão de computador. Por exemplo, a gente vai no cinema, por exemplo, os computadores são
os filmes são passados em quê? Em computadores e projetados em tela. Hoje, você vai fazer um documento hoje por exemplo, num consultório médico, o médico usa um computador. Antigamente o médico tirava um bloco, ele preenchia lá a receita e entregava para a pessoa com um papel carbono. Eu até lembro. A pessoa colocava um papel carbono embaixo e escrevia, que é aquele papel que faz a cópia, aí ele destacava o original, eu acho que é o original, dava para a pessoa e ficava com uma cópia. Então, com o passar dos anos, a tecnologia foi o que? Foi ajudando e foi modernizando a vida das pessoas. Então hoje tudo é informática, tudo é computador. O celular hoje é basicamente um computador. E eu até acho engraçado porque eu vejo que ninguém mais grava número de telefone de ninguém. Hoje todo mundo, por exemplo, se o celular queimar hoje, ninguém sabe o telefone de ninguém. Eu mesmo não sei o telefone de ninguém. Então, a tecnologia, os computadores, hoje veio para melhorar a vida de todo mundo. Com esse negócio mesmo dessa pandemia mesmo, todo mundo está fazendo o quê? Trabalhando em casa. E o que precisa para ter acesso ao trabalho? Um computador. Então hoje banco, supermercado, escola, hospital, tudo gira em torno de quê? De computador. E os computadores fazem o quê? Eles facilitam e agilizam as vidas das pessoas. Nos diversos diversas áreas, campos profissionais, independe de qualquer área. Educação, saúde, lazer, cultura, esporte, tudo é computador, beleza? E aí, vocês acham que esses computadores dão defeito? Eu tenho certeza que sim. Todos os computadores, pessoal, tudo que é usado com tecnologia, eles têm a possibilidade de quê? De dar defeito, de quebrar, de travar o sistema operacional, principalmente softwares que mexem com atualizações, essas coisas. O que acontece? Eles dão problema e as pessoas podem perder dados. Então hoje, basicamente, qualquer equipamento de computador, qualquer computador, ele tem a possibilidade de apresentar defeitos. E até mesmo isso pode causar o quê? Pode gerar até dano, pode gerar até perda de dinheiro. Por exemplo, hoje as empresas, um item que tem muito valor na empresa são o que? As informações. Então, uma empresa hoje, se perder, por exemplo, um banco de dados de clientes, ela pode vir até a quebrar. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje gira em torno de cadastros de milhares de clientes. E isso ficam guardados aonde? Em servidores, em computadores. E aí o que acontece se der um problema desse, se der queimar perder essas informações? O banco pode vir a ter um prejuízo milionário. Então é importante a gente ter uma visão que o computador ele necessita de manutenção, de cuidados. Eu falo que computador é parecido com carro. Se você não fizer a manutenção, uma hora vai parar. É a mesma coisa, a mesma ideia. Se você não for lá trocar o óleo do carro, se você não verificar o carro, ele vai andar até que uma hora vai parar, vai dar defeito. E o computador eu falo que é a mesma coisa. Beleza? Então, quando a gente vai buscar soluções para os computadores, existem diferentes tipos de manutenções. A gente tem que ver quais são os tipos, as categorias de pessoas que vão receber essas manutenções. Por exemplo, existem pequenas, médias e grandes empresas, usuários domésticos. A manutenção do usuário doméstico, por exemplo, não é igual à manutenção dos computadores de grandes empresas. Então, por exemplo, procedimentos de médias e grandes empresas, existem o quê? Departamentos de tecnologia, por exemplo, que lá tem o quê? O suporte técnico, onde tem os funcionários que fazem o quê? As manutenções dos computadores, tanto corretiva como preventiva. Existe uma gerência de rede,
a manutenção dos computadores, de manutenção de hardware. Às vezes, em empresas onde eu trabalhava, eu trabalhava num órgão da Secretaria de Habitação há muito tempo. Eu trabalhava na informática lá. E lá tinha uma gerência de informática, onde era responsável pela manutenção dos computadores, é, era responsável pela manutenção da rede, a parte de software também, dos sistemas internos do órgão. Então, grandes empresas, eles possuem esse suporte técnico. Agora, pequenos e usuários domésticos, geralmente eles chamam o quê? Algum técnico, alguma pessoa, uma pessoa responsável por fazer uma manutenção, tanto seja de empresas ou tanto seja de particulares, de técnicos particulares. Então vai depender muito do porte da empresa, como que vai ser feito o quê? A manutenção desses equipamentos. E hoje é muito comum, hoje é muito comum a pessoa, todo mundo ter problema em computadores. Mas isso quer dizer que ninguém pode aprender a arrumar um computador, a consertar? Eu acho que as pessoas hoje, elas têm uma limitação de quê? De querer aprender somente a colocar, a abrir um Word, abrir um Excel, fazer uma planilha, botar para iniciar, desligar o computador. É muito difícil hoje a gente identificar usuários que sabem, por exemplo, limpar um computador. Se o computador travar, ele poder fazer um Ctrl Alt Del e ver lá o gerenciamento do computador para ver o que está travado, o que não está. Por que o computador não inicializa. Se ele der uma tela azul, por exemplo. Isso pode ser uma questão muito técnica, mas o pouco que o usuário comum ele tenta aprender já é muito bom. Para quê? Para ele poder solucionar esses problemas que são corriqueiros, que podem acontecer com o computador e ele ficar na mão. Ele precisa saber um pouco de computação, pelo menos o básico de uma manutenção, não de instalação, porque já começa a ficar um pouco mais difícil para ele, né? Mas eu acho que se ele souber pelo menos o mínimo, é interessante para ele poder consertar o computador, tirar ele de um problema. No meio de um trabalho o computador trava, aí ele sabe o que fazer. Então hoje é importante as pessoas terem esse interesse de querer aprender mais sobre o que? Sobre pelo menos poder abrir um parafuso atrás da CPU, por exemplo, do gabinete, e poder pelo menos saber lá que aquilo é uma memória, que aquilo é um processador, o porquê o processador não está rodando, que pode ser somente sujeira, entendeu? Isso daí é interessante a pessoa saber pelo menos abrir o computador e ver o computador por dentro, e pelo menos saber o porquê que acontece aquilo ou não. Eu sei que pode ser muito técnico, mas é interessante as pessoas ter o interesse em aprender, beleza? Então, nesse curso, nessa matéria que a gente está fazendo de arquitetura de computadores 2, eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma manutenção no computador. Tanto instalação, formatação, eu vou tentar mostrar alguns softwares que são alternativos. Por exemplo, eu descobri mesmo que tem um software que ele é idêntico ao Word, que é de graça, entendeu? Que ninguém, assim, eu nunca vi ninguém usar, e é um software que eu instalei no meu computador, e é um software que é idêntico ao Word, igual ao Word, os botões, a mesma coisa ao Word. Então eu vou fazer um vídeo posteriormente, depois, mostrando esse software, bem interessante. Então, aí com essa aula a gente vai mostrar o que? Como que faz essas questões de manutenção, instalação do computador, né? Então, hoje existe o que? Tipos de manutenção. Manutenção preventiva e corretiva. O que seria uma manutenção preventiva? Você fazer uma manutenção preventiva é você fazer uma manutenção antes de dar o problema. Então, por exemplo,
Uma manutenção, por exemplo, preventiva, é eu abrir o computador e fazer uma limpeza interna. O computador não deu problema, mas eu não vou esperar ele parar ou dar um problema para eu poder fazer a manutenção no computador. Então você, muitas vezes nos órgãos, a, a gerência de informática, eles geralmente fazem uma manutenção preventiva dos computadores, porque não pode deixar o servidor na mão, não pode deixar os usuários na mão, na meio de um trabalho. Então a informática, eles conseguem gerenciar a manutenção dos softwares, de todo o controle do software dos computadores do órgão, fazendo uma manutenção preventiva. E a manutenção corretiva é quando o computador realmente dá o problema. Ele trava, ele queima uma memória, queima um periférico, queima uma fonte. Aí o que ele precisa? O computador já está parado. Então ele precisa fazer uma manutenção para ele voltar a funcionar. Uma formatação, o computador pegou um vírus, entendeu? E geralmente isso é uma manutenção o quê? Corretiva, beleza? Aí aqui fala o quê? Fala que as partes de um computador. Aí o computador é basicamente feito pelo quê? De hardware e software. Então hardware é tudo que a gente pode pegar, por exemplo, mouse, teclado, monitor, scanner, placa de vídeo, gabinete, essas coisas. O software é tudo que é a parte lógica do computador. Windows, Word, são os programas, tá? Então Linux, todos esses programas, esses itens abstratos que a gente não consegue pegar, a gente chama de quê? De software, jogos, tudo é software. Então o computador, ele é composto de quê? De hardware e software, beleza? Aí o que acontece? Sempre o hardware e o software, eles têm que andar o quê? Juntos. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente tiver um hardware que é um hardware muito bom, uma configuração muito boa, mas ele não tem o sistema operacional, para que ele vai usar o hardware? Não tem sentido. É igual se você tiver um software muito pesado, por exemplo, você tem um Corel, a última versão do Corel, acho que é o X9 que tem o Corel 2019. Se você tiver um Corel bastante pesado e você tem um computador que é um computador AMD Sempron, por exemplo, o software não vai rodar. Então, sempre o computador ele tem que andar junto, o hardware tem que andar junto com o software. Então, outro exemplo também, hoje eu peguei um cliente que estava precisando instalar o Windows 10 no computador. Aí ela tinha um computador lá parado, e aí ela falou, não, pega esse computador aqui e vê o que você pode fazer. Aí eu peguei o computador, trouxe, e aí eu fui ligar o computador tem 2 GB de memória e tem um processador esse AMD Sempron 2.7. Então imagine eu instalar um Windows 10 num computador desse, não vai rodar, não vai funcionar. Então é um computador que é um computador antigo, o hardware é antigo com um software novo. Então um computador desse, o máximo que eu vou conseguir instalar é um Windows 7 e ainda ele vai ficar bem lento. Então o hardware e o software é o que eu falei, eles sempre vão caminhar juntos, beleza? Então quero fazer eu quero usar o último software, por exemplo, eu quero usar o Word 2016. Eu vou colocar um hardware com um processador dual core? Não vou, porque não vai ficar bom, o computador vai ficar lento. Então, por exemplo, eu vou colocar um Office 2007 numa máquina Core i7. Vai funcionar? Vai funcionar, vai ficar voando. Mas se vocês verem, as tecnologias, os recursos que o Word 2007 com 2016 vai ter de diferente é muito grande. Tem outro cliente mesmo que me mandou uma mensagem perguntando como que eu transformava um PowerPoint em MP4. Aí eu peguei, entrei aqui no computador, o meu é Word 2016, e aí eu fui lá em mandar salvar e salvava em MP4. Aí eu falei pra ela, ó, o meu PowerPoint aqui ele faz. Ela, ah não, mas eu tô com o 2010 aqui meu e não faz. Então são recursos que versões diferentes de softwares apresentam e não apresentam.
Então, por exemplo, o Windows 2010 já tem alguns recursos que o Windows 7 não tem mais, que nem o Windows 7 tem mais suporte. Então é o que eu falo, hardware e software sempre tem que caminhar juntos, beleza? E é isso. Então o que acontece? Essa aula que eu dei hoje, pessoal, foi a história da computação, né? Foi basicamente uma introdução para a gente ter uma noção de como que funcionava a questão de informações, como que eram, por que foi criados os computadores. E aí nessa nossa aula eu vou mostrar como que faz o que? As instalações, a formatação, configuração de computadores. Eu até tinha feito a primeira aula daquela parte do setup da máquina, né? Que foi bem interessante, que alguns alunos até mandaram mensagens falando que ficou boa a aula e tal. E aí eu decidi colocar isso daqui para a gente ter pelo menos um começo, para a gente já não entrar na parte do computador, porque eu acho que o que o pessoal quer mais é ver a parte mesmo na mão da massa, né? Instalação, formatação, fazer isso, fazer aquilo, e a gente vai fazer. Só que eu passei essa parte, essa aula 1.1 para a gente passar uma teoria para mostrar o que era, como que surgiu, como funciona, para a gente ter pelo menos uma base. Eu sei que a gente já está nessa parte do curso lá, que já muita gente já sabe o que é hardware, o que é software, quais são as partes do computador, como que liga, como desliga. Mas tem algumas pessoas ainda que ficam com medo. Por exemplo, eu já vi computadores que tem a chave atrás de energia, que muita gente pergunta. Eu já vi muita gente fazer o que? Ligar o computador sem ser com o estabilizador e ligando a chave no 220 e o computador não ligar. Aí a pessoa fala, mas por que não ligou? Era para ter ligado. Mas aí a pessoa não sabe que o estabilizador sai no 110 e o computador está no 220 e não vai ligar. Então, esses detalhezinhos que pra gente, para muitas pessoas podem ser uma besteira, mas tem muita gente também que não sabe uns detalhezinhos que fazem a diferença, tá? Então é isso. Pessoal, eu vou disponibilizar essa aula lá no YouTube. Coloquei lá esses slides e uma apostila da aula 1.1. Então olhem, eu botei outro questionário lá, o questionário 1.1 também. Façam esse questionário, leiam a apostila. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem para mim. Todos os dias da nossa aula eu vou estar online no Google Meet, no WhatsApp, beleza? E aí a gente entra, se vocês tem um chat lá que a gente pode conversar também, tá? Então é muito importante que vocês participem e olha, não desistam do curso, beleza? Vamos tentar continuar o curso. A gente está tendo essa pandemia, essas coisas, mas a gente não pode desistir porque a aula é legal, é uma aula boa para a gente aprender bastante coisa. Eu vejo que muita gente pega essas aulas, as aulas mesmo da escola, quando eram presenciais, tem muitos alunos que aprendem muitas coisas na aula e usam no dia a dia, usam até para, sei lá, para ganhar um trocado, para arrumar um computador de um tio, de uma tia, entendeu? Que são dicas que são bem legais, beleza? Então, eu vou postar essa aula no YouTube, se inscrevam no canal, dá um joinha no vídeo, marquem o sininho e vamos continuar o nosso curso, beleza? Então é isso, valeu!